Jornalismo Vale TV. A Polícia Civil de Goianésia desarticulou a organização criminosa que aplicava golpes em Goianésia e região. Foram presas 2 pessoas, Francisco Santana Júnior, que se passava por advogado, e Joveci Francisco de Moraes, que atraía as vítimas. A dupla prometia renegociar financiamentos que ocasionaria a diminuição nos valores das prestações. Além da prisão, também foram apreendidos computadores, notebooks e panfletos da suposta empresa. Foram 2 semanas de investigação e, através da denúncia de uma vítima que recebeu do banco, o qual tinha financiamento, mandato de busca e apreensão do seu veículo, a polícia conseguiu chegar à organização criminosa. Cerca de 2 semanas atrás, uma vítima nos procurou porque teve o seu carro apreendido por busca e apreensão do banco. E, segundo ele, estava pagando as parcelas normais, né, e achou isso estranho e procurou a gente para abrir um boletim de ocorrência. Desde então, 2 semanas para cá, a equipe nossa da Polícia Civil vem investigando uma suposta quadrilha, né, uma organização criminosa que praticava estelionatos na região. E, a partir disso, foi surgindo mais vítimas. Então, até o momento, que a gente sabe, são 5 pessoas participantes da organização criminosa. Eles captavam clientes com a promessa de entrar com a ação revisional do veículo. Por exemplo, a pessoa está pagando R$800 de prestação, a proposta deles era que a equipe deles fazia pagar metade do preço, R$400, por exemplo, e eles entravam com ação revisional, eles mesmos negociavam com o banco. Aí o que acontece? Essa vítima veio aqui, estava pagando as parcelas direitinho, né, para o pessoal, e teve o carro tomado, né, por busca e apreensão do banco. Então, o que acontece? De todas essas vítimas que chegaram aqui, é a mesma história. São a estimativa cerca de 100 vítimas aqui na região de Goianésia, Vila Propícia, Barro Alto. Até então, no momento da delegacia aqui, a gente tem essa estimativa através de documentos apreendidos, né, na situação de flagrante que a gente fez nesse último dia. Até o momento, vieram cerca de 15, 20 vítimas na delegacia. Eles pagam, a pessoa chamada Francisco, ela se passa por advogado, né? Eles captam clientes justamente para falar com o doutor Francisco, que se passava por advogado, para conversar com essas pessoas e aliciar elas, né, a praticar esse estelionato com relação a essas pessoas. Então, é uma organização que atua em vários cantos do Estado. Eles têm escritório em Goianésia, têm escritório em Goiânia, têm escritório em Brasília. Então, a estimativa de prejuízo para essas vítimas que eles vêm causando é grande. E foram autuados na tarde de ontem, na quarta-feira, pelo crime de organização criminosa. E no decorrer do inquérito vamos juntando mais provas. Muitas informações, as investigações vão continuar. Muitas informações a gente não pode falar agora para não atrapalhar as investigações, né? Mas no decorrer do inquérito a tendência é que eles vão ser indiciados por crime de estelionato e organização criminosa. Queria informar também que, caso alguém conheça a vítima e tudo, venha na delegacia o mais rápido possível para a gente conseguir, né, formalizar no inquérito. Se alguém tiver algum tipo de denúncia nessa situação, de outro caso, informe a Polícia Civil de forma anônima. E agradecer a busca incessante, o trabalho incessante dos agentes escrivães dessa delegacia aqui, que apenas por causa deles a gente conseguiu lograr, né, êxito nesse caso. E lógico que a gente vai continuar, né, e vamos conseguir pegar todo mundo dessa quadrilha, dessa organização. O presidente da OAB, subseção Goianésia, fala sobre o caso e frisa que a instituição irá punir quem exercer ilegalmente a profissão. A OAB aqui da nossa subseção já vinha recebendo denúncias de que
supostos advogados e captadores de clientes estariam agindo aqui na nossa cidade e também na região, Vila Propício, Barro Alto, Padre Bernardo, no sentido de angariar clientes e na promessa de que iriam propor ações revisionais para baixar parcelas de veículos, para limpar o nome do SPC e do Serasa. E a gente já vinha recebendo essas denúncias e apurando os fatos, como fomos informados pela autoridade policial de que eles também estavam fazendo essas investigações e que já teriam localizado no dia de ontem o escritório desses indivíduos. Nós acompanhamos no decorrer do dia todo o desenrolar das investigações e eles chegaram realmente aos supostos autores, né, desses crimes, que eles estariam numa residência e buscando clientes. Eles emitiam boletos, faziam contratos, se passavam por advogados e começavam a receber essas parcelas dos clientes, mas não davam entrada com nenhum tipo de ação, prometiam que iriam resolver a situação, quitar financiamentos, sem nem entrar com a ação, e, no final das contas, os veículos eram apreendidos, o nome das pessoas continuavam negativados, e eles simplesmente mudavam de cidade e eu apliquei esses golpes em outras comarcas. Aqui em Goianésia, diante dessa prisão que foi efetuada, a OAB, a nossa subseção, acompanhou os fatos e, até com alegria, a gente informou para a seccional goiana que a autoridade policial autuou em flagrante esses indivíduos pela prática de organização criminosa. Inclusive, vão responder também pela prática de estelionato, porque estão causando prejuízos aos cidadãos, né? Os cidadãos que vão na esperança de que estão contratando um advogado, né? E não estavam, na verdade, contratando um advogado. É bom ressaltar que esses indivíduos eles agiam dentro da organização criminosa em conluio com outras pessoas que são advogados e que, mesmo sendo advogados, eles também estão com a OAB suspensa, ou seja, eles não podem advogar aqui no nosso estado e também em outros estados, porque nós sabemos que de um indivíduo que possivelmente está sendo investigado, que eles tinham OAB suplementar em outros estados, né, em outros estados da federação, mas que também estão suspensos por esse tipo de prática criminosa. Nós vamos buscar aí, no decorrer da semana, acompanhar o caso e também dizer à população de que, sempre que precisar de alguma solução jurídica, procure um advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Aqui em Goianésia nós temos a prática de que alguns escritórios e algumas pessoas se passam por advogados ou mesmo fazem captação de clientes para escritórios de advocacia. E nós vamos começar a punir essa prática porque é um exercício ilegal da advocacia e também uma captação ilegal de clientes. Então, a OAB Goianésia vai atuar no sentido de punir esses indivíduos que fazem a captação ilegal, com acompanhamento deles à autoridade policial. A autoridade policial certamente vai autuá-los em flagrante e eles vão responder os devidos processos criminais. Agradeço à imprensa que divulga esses fatos e que a população tenha conhecimento deles e tomem posição em relação à contratação de profissionais, né, liberais para atuar nessas causas. O assessor de comunicação da OAB Subseção Goianésia também fala do caso e alerta sobre a importância de buscar informações antes de contratar um advogado. Nosso presidente tem determinado, bem como a própria ordem, a própria legislação, que fala muito e coíbe até o exercício irregular da profissão. Várias pessoas, às vezes, têm institulado, passando como advogado, não é inscrito na ordem, às vezes é só bacharel em direito. O caso aqui em Comento, propriamente dito, nos deixa preocupados porque essas pessoas passavam-se por advogado, segundo informação da Polícia Civil, isso falando com base que nós conversamos agora pela manhã com o delegado, Dr. Murilo e Dr. Marco Antônio, que foi nos repassado que algumas das vítimas afirmaram que eles passavam por advogados, dizendo que iria baixar as prestações dos veículos, e, na verdade, esse dinheiro caía na conta deles. Então,
o delegado, segundo a informação do delegado, ele já determinou a abertura de inquérito, que já está apurando as condutas, inclusive serão indiciados por organização criminosa. A OAB fica feliz com isso, porque esse tipo de atitude tem que ser sim coibida, até pela a busca da própria justiça, a sociedade saber em quem são os advogados que o representam. E a OAB é uma entidade muito séria, que tem preocupado com a sua imagem e, às vezes, um tipo de indivíduos desse acaba manchando a imagem da OAB. Se caso realmente ficar comprovado e configurado que eles cometeram um crime, que eles possam responder à altura conforme a legislação vigente. Não quero entrar propriamente no caso, porque está em fase de investigação, mas a gente entende que essa atitude do Dr. Murilo, Dr. Marco Antônio, da Delegacia de Polícia de Goianésia, ela vai de encontro ao anseio da OAB, dos advogados e das pessoas no sentido de coibir este tipo de atitude. Que todas as pessoas devem, a hora que você procurar um advogado, a melhor parte que tem é você procurar um advogado da sua confiança. Ou se você não tem um, o seu amigo indicar. Olha, eu conheço fulano que é um bom advogado. Mas caso você seja procurado por um advogado, consultar no site da OAB se esse advogado está regular. Porque se ele estiver em situação regular, com certeza é um advogado de confiança e se caso ele cometa qualquer tipo de absurdo, ele poderá ser responsabilizado também perante a OAB junto ao Conselho de Ética que a OAB tem. Então, o mais importante que a sociedade, para tranquilizar a sociedade, é que procure um advogado devidamente cadastrado na Ordem dos Advogados do Brasil, um advogado da sua confiança, para que possa realizar um bom trabalho e, acima de tudo, os seus direitos ser garantidos.